Graças a Deus, vamos começar. Hoje nós vamos ler na Bíblia de Estudo Desafios de Todos os Homens, da editora Candeia. E nós vamos ler hoje de 2 Samuel, capítulo 13 até o capítulo 15. Bom? Tamar é violentada. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Amon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Amon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Ela era virgem e Amon imaginou que seria possível possuí-la. Contudo, Amon tinha um amigo muito astuto, seu primo Jonadab. Ele era filho de Simeia, irmão de Davi. Certo dia, Jonadab disse a Amon: "Qual é o problema? Por que o filho do rei parece tão abatido todos os dias?" Amon respondeu: "Estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão." "Faça o seguinte", disse Jonadab: "deite-se e finja que está doente. Quando seu pai o visitar, peça-lhe que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça para que ela prepare o alimento aqui mesmo para que você a veja e ela o sirva." Então Amon se deitou e fingiu que estava doente. Quando o rei foi vê-lo, Amon lhe pediu: "Por favor, permita que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos aqui mesmo, para que eu a veja e ela o sirva para mim." Davi concordou e mandou Tamar ir à casa de Amon preparar algo para ele comer. Quando Tamar chegou à casa de Amon, foi até o lugar onde ele estava deitado para que ele pudesse vê-la preparar a massa. Então ela amassou os bolos conforme ele tinha pedido. Contudo, quando ela colocou a bandeja diante de Amon, ele se recusou a comer. "Saiam todos daqui", disse ele a seus servos, e todos saíram. Então Amon disse a Tamar: "Agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer." Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe entregou a comida, ele a agarrou e exigiu: "Venha para a cama comigo, minha irmã." "Não, meu irmão, não me violente", exclamou Tamar. "Isso não se faz em Israel. Não faça essa loucura." Como eu poderei viver com tamanha vergonha? E você cairá em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei, e ele permitirá que você se case comigo." Mas Amon não quis ouvi-la e, como era mais forte que ela, a violentou. Então a paixão de Amon se transformou em um profundo desprezo, e seu desprezo por ela foi mais intenso que a paixão que havia sentido. "Saia daqui!" gritou para ela. Não, não", respondeu Tamar. "Mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez." Amon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: "Põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta." O servo a pôs para fora e trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, como era de costume naqueles dias entre as filhas virgens do rei. Então rasgou sua túnica, jogou cinza sobre a cabeça e, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando. Seu irmão Absalão a viu e perguntou: "É verdade que Amon esteve com você?" "Bem, minha filha, é melhor ficar quieta, pois Amon é seu irmão. Não se aflinja com isso." Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Quando o rei soube o que havia acontecido, ficou furioso.
E embora Absalão não tivesse dito nada a Amon a este respeito, odiou Amon profundamente pelo que ele havia feito à sua filha. Absalão se vinga de Amon. 2 anos depois, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosqueadas em Baal-Azor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse: meus tosquiadores estão trabalhando. Gostaria que o rei e seus servos celebrassem esta ocasião comigo. Mas o rei respondeu: não, meu filho, se todos nós fôssemos, seria um peso para você. Então Absalão insistiu. O rei se recusou a ir, mas abençoou Absalão. Está bem, disse Absalão. Se o senhor não pode vir, permita que meu irmão Amon vá conosco. Por que Amon? Perguntou o rei. Mas Absalão continuou a insistir até que finalmente o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Amon, irem à festa. Absalão disse aos seus homens: espere até Amon estar bêbado, então quando eu ordenar, matem-no. Não tenha medo, a responsabilidade é minha. Sejam corajosos e valentes. Assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Amon. Os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Quando ainda estavam a caminho de Jerusalém, a notícia chegou a Davi. Absalão matou todos os filhos do rei, não restou um sequer com vida. O rei se levantou, rasgou suas roupas e lançou-se no chão. Seus conselheiros também rasgaram suas roupas. Neste momento, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, chegou e disse: não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. Foi apenas Amon. Absalão tramava isso desde que Amon violentou sua irmã Tamar. O meu senhor, o rei, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Amon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Então, a sentinela sobre o muro de Jerusalém viu muita gente descendo o monte pela estrada que vinha do oeste. E Jonadab disse ao rei: veja, lá estão eles. São os filhos do rei voltando, como eu tinha dito. Logo eles chegaram, chorando e soluçando, e o rei e todos os seus servos choraram amargamente com eles. Davi chorou muitos dias por seu filho Amon. Absalão fugiu para a terra de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, onde permaneceu por 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Amon, abandonou a ideia de perseguir Absalão. Joabe providencia o retorno de Absalão. 2 Samuel capítulo 14. Joabe, filho de Zeruiá, percebeu que o rei agora desejava ver Absalão. Por isso mandou trazer Tecoa, uma mulher conhecida por sua sabedoria. Disse-lhe: finja que está de luto, vista roupas de luto e não se perfume. Haja como uma mulher que está lamentando a morte de alguém há muito tempo. Depois, vá até o rei e apresente a história que vou lhe contar. Então, Joabe disse o que ela deveria falar. Quando a mulher de Tecoa se aproximou do rei, curvou-se com o rosto no chão e disse: ó rei, ajude-me. Qual é o problema? Perguntou o rei. Pobre de mim, sou viúva, respondeu ela. Meu marido morreu, meus 2 filhos brigaram no campo. Como não havia ninguém por perto para separá-los, um deles acabou matando o outro. Agora o resto da família está exigindo de sua serva: entregue-nos o seu filho. Vamos executá-lo por ter matado o irmão.
Ele não merece herdar a propriedade da família. Querem apagar a última brasa que me restou. Se eu o fizerem, o nome e a família do meu marido desaparecerá da face da terra. Eu cuidarei disso, disse o rei. Vá para casa. A mulher de Tecoa respondeu: Ó, meu senhor, ó rei, que a culpa caia sobre mim e sobre a família de meu pai, e que o rei e o seu trono sejam inocentes. Se alguém criar problema, traga-o a mim, disse o rei. Eu lhe garanto que ele nunca mais a incomodará. Então ela disse: Por favor, prometa pelo Senhor seu Deus que não deixará o vingador da vítima matar meu filho. Não quero mais derramamento de sangue. Ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça de seu filho. Permita-me pedir mais uma coisa ao meu senhor, ó rei, disse a mulher. Fale, respondeu ele. Então ela disse: Por que o Senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer por mim? Ao tomar esta decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer para casa seu filho banido. Um dia todos nós morreremos. Nossa vida é como a água, que depois de derramada na terra, não pode mais ser recolhida. Mas Deus não apaga a vida, ao contrário, Ele cria meios de trazer de volta aqueles que foram banidos de sua presença. Vim suplicar ao meu Senhor, ó Rei, porque outros me ameaçaram. Pensei, talvez o Rei me escute e nos livre daqueles que desejam nos eliminar da herança de Deus, da herança que Deus nos deu. Sim, ó meu Senhor, o Rei restaurará nossa paz de espírito. Sei que o Senhor é como um anjo de Deus, capaz de discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei. Preciso saber uma coisa, disse o rei. Diga-me a verdade. Sim, ó meu senhor, ó rei, disse a mulher. Foi Joabe quem mandou você aqui? Perguntou o rei. A mulher respondeu: Ó meu senhor, ó rei, como posso negar? Ninguém é capaz de esconder alguma coisa do Senhor. Sim, foi Joabe, servo do rei, que me enviou e me disse o que falar. Agiu desse modo para que o Senhor pudesse ver a questão com outros olhos. Mas o Senhor é sábio como um anjo de Deus e entende tudo o que aconteceu em nosso meio. Então o rei mandou chamar Joabe e lhe disse: Muito bem, vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse: Finalmente sei que obtive o favor do meu senhor, o rei, pois atendeu ao meu pedido. Joabe foi a Gesur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem: Absalão pode ir para casa, mas não deve vir à minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. A reconciliação de Absalão e Davi. Não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Era perfeito da cabeça aos pés. Cortava o cabelo uma vez por ano por causa de seu peso, 2,4 kg, segundo o peso real. Tinha 3 filhos e uma filha. Sua filha se chamava Tamar e era muito bonita. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o rei. Então mandou chamar Joabe para pedir que intercedesse por ele, mas Joabe não quis ir. Mandou chamá-lo de novo e mais uma vez ele se recusou a vir. Então Absalão disse a seus servos: Vão e ponham fogo no campo de cevado de Joabe, que fica junto de minha propriedade. Os servos foram
e puseram fogo no campo, como Absalão havia ordenado. Então Joabe foi à casa de Absalão e lhe perguntou: Por que seus servos puseram fogo em meu campo? Absalão respondeu: Eu quero que você pergunte ao rei por que ele me trouxe de Gesur e se não pretendia me receber. Teria sido melhor eu ficar onde estava. Quero ver o rei. Se ele me considera culpado de algo, então que mande me matar. Joabe contou ao rei o que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão. Ele veio, curvou-se com o rosto no chão diante do rei, e o rei o beijou. Segundo Samuel, capítulo 15. A rebelião de Absalão. Algum tempo depois, Absalão providenciou para si uma carruagem com cavalos e contratou 50 guardas para servirem como sua guarda de honra. Todas as manhãs, ele se levantava cedo e ia até o portão da cidade. Quando alguém trazia uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão perguntava de que cidade a pessoa era, e ela lhe respondia a qual tribo de Israel pertencia. Então Absalão dizia: Sua causa é justa e legítima. É pena que o rei não tenha ninguém para ouvi-lo. E dizia ainda: Quem me dera ser juiz, então todos me representariam suas causas legais e eu lhes faria justiça. Quando alguém ia se prostrar diante dele, Absalão não o permitia. Ao contrário, tomava pela mão e o beijava. Fazia isso com todos que vinham ao rei pedir justiça e, deste modo, ia conquistando o coração de todos em Israel. Passados 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixe-me ir a Hebrom para cumprir o voto que fiz ao Senhor. Enquanto eu estava em Gesur, na Síria, prometi oferecer sacrifícios ao Senhor em Hebrom, caso ele me trouxesse de volta a Jerusalém. Está bem, disse o rei, vá e cumpra o seu voto. Então Absalão foi a Hebrom. Enquanto estava lá, porém, enviou em segredo mensageiros para todas as tribos de Israel. Ele dizia às pessoas: Assim que ouvirem as trombetas, digam: Absalão foi coroado rei de Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém como seus convidados, mas eles não faziam ideia de suas intenções. Enquanto Absalão oferecia os sacrifícios, mandou chamar Aitófel, um dos conselheiros de Davi, que vivia na cidade de Giló. Em pouco tempo, muitos outros se uniram a Absalão e a conspiração ganhou forças. Davi foge de Jerusalém. Logo, um mensageiro chegou a Jerusalém para informar Davi. Todo Israel se reuniu a Absalão. Então devemos fugir de imediato ou será tarde demais, disse Davi a seus conselheiros. Rápido, saiamos de Jerusalém antes que Absalão chegue. Escaparemos impedindo que ele mate todos os moradores da cidade. O Senhor tem nosso apoio, responderam seus conselheiros. Faça o que lhes parecer melhor. Então o rei e toda a sua família partiram de imediato. Ele deixou para trás apenas 10 concubinas para cuidarem do palácio. O rei e todos os que o acompanhavam foram a pé e partiram na última casa e pararam na última casa da cidade, a fim de deixar os soldados do rei passarem e tomarem a dianteira. Também iam com Davi sua guarda pessoal e 600 homens de Gate. Então o rei se voltou para Itaia, comandante dos soldados de Gate, e disse: Por que você está vindo conosco? Volte para o novo rei, pois Israel não é sua pátria. Você é um estrangeiro no exílio. Chegou faz pouco tempo e não seria certo eu obrigá-lo a vir comigo. Nem sei para onde vamos.
Volte e leve consigo seus parentes, e que a bondade e a fidelidade os acompanhem. Itaia, porém, disse ao rei: Tão certo como vive o Senhor e como vive o rei, eu juro que não importa o que aconteça, irei aonde for o meu senhor, o rei, seja para viver ou para morrer. Davi respondeu: Muito bem, venha conosco. E Itaia, todos os seus homens e suas famílias acompanharam Davi. Por onde passavam o rei e os que o seguiam, todo o povo chorava em voz alta. Atravessaram o vale de Cedron e foram em direção ao deserto. Zadok e todos os levitas também os acompanharam, carregando a arca da aliança de Deus. Puseram a arca no chão e Abiatar ofereceu sacrifícios até que todos tivessem saído da cidade. Então Davi ordenou a Zadok: Leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade do Senhor que ele me traga de volta para ver novamente a arca e o santuário. Se for da vontade do Senhor, ele me trará de volta para ver novamente a arca e o santuário. Mas se ele não se agradar mais de mim, que faça comigo o que lhe parecer melhor. O rei também disse a Zadok: Preste atenção. Você deve voltar à cidade com seu filho Aimaas e com Jonatas, filho de Abiatar. Farei uma parada em um dos pontos de travessia do Jordão e ficarei ali esperando notícias suas. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e ali permaneceram. Davi prosseguiu pelo caminho para o Monte das Oliveiras, chorando enquanto andava. Estava com a cabeça coberta e com os pés descalços. Os que iam com ele também tinham a cabeça coberta e choravam enquanto subiam a montanha. Quando alguém informou a Davi que Aitófel, seu conselheiro, agora apoiava Absalão, Davi orou: Ó Senhor, faze que Aitófel dê conselhos errados a Absalão. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde o povo costumava adorar a Deus, Usaia, o arquita, o esperava ali. Usaia havia rasgado suas roupas e colocado terra sobre a cabeça. Mas Davi lhe disse: Se você vier comigo, será apenas um peso. Volte à cidade e diga a Absalão: Agora serei seu conselheiro, ó rei, como no passado fui conselheiro de seu pai. Assim você poderá frustrar os conselhos de Aitófel. Os sacerdotes de Zadok e Abiatar estarão lá. Informe-os dos planos feitos no palácio. E eles enviarão seus filhos Aimaas e Jonatas para me contar o que se passa. Assim, Usai, amigo de Davi, voltou para Jerusalém e ali chegou na mesma hora em que Absalão entrava na cidade. Amém? Continuaremos no próximo vídeo.